Glória a Deus, boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais uma ministração da Palavra de Deus, mais um tempo de adoração, mais um tempo de louvor, mais um tempo de gratidão, mais um tempo de posicionamento na presença de Deus. Eu cumprimento a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo, e desde já conto com a sua participação compartilhando esta live. Envie o seu convite para o maior número possível de pessoas, porque eu tenho certeza de uma coisa: Deus, quando Ele nos dá um direcionamento, quando Ele nos dá uma palavra, Ele cumpre esta palavra. Quando Deus colocou em nosso coração o direcionamento do propósito, queridos, nós fizemos, quem acompanha as nossas lives há mais tempo, nós fizemos uma mudança bastante, diria, radical na formatação da nossa ministração diária. Digo isto porque já estou transmitindo palavra de Deus há quase 10 meses, todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. São quase 300 dias. Na quinta-feira nós teremos inclusive uma live especial comemorativa de 300 dias de ministração. É isto mesmo. 300 dias. Estamos nos aproximando desta marca. E já temos 400 lives salvas. Queridos, tudo isto é para a glória de Deus. Tudo isto é para a honra do nome do Senhor. Mas nós tínhamos, durante muito tempo, até o início desta semana, que se encerrou, nós tínhamos uma maneira de ministrar à noite, final de noite, início de madrugada. E o Senhor disse: muda. Vá ministrar ao meio-dia e inicie um propósito de oração por 14 dias. E nós estamos aí desde então, desde segunda-feira, desde o dia 18 de janeiro, serão 14 dias certinho até dia 31. Eu, se fosse você, não deixaria de participar, porque eu tenho certeza, quando Deus traz uma palavra, quando Deus traz um direcionamento, quando Deus traz uma estratégia, uma instrução, Ele cumpre a palavra. E em obediência nós estamos aqui. Desde o início da semana, desde a segunda-feira passada, nós estamos aqui ao meio-dia. E, queridos, tem havido muitas respostas de oração. Já tem havido. E eu creio que muitos, pela misericórdia e pela graça do Senhor, alcançarão respostas. A live de ontem foi poderosa, foi especial, foi profética. Foi algo vindo diretamente dos céus. E eu agradeço a Deus, porque Deus é fiel. Então eu quero incentivar você. Primeiro, continue conosco. Estaremos até o dia 31, nós vamos romper este mês de janeiro, ao meio-dia, horário de Brasília. Serão no total 14 dias de propósito. Ah, mas eu comecei ontem, eu comecei hoje. Continua. O importante no reino de Deus não é exatamente como você começa. O importante no reino de Deus é como você termina. Não adianta começar bem e acabar mal. Por exemplo, o rei Saul começou muito bem, agradando a Deus, sendo ungido por Samuel, o profeta do Senhor, mas ele acabou muito mal, porque ele abandonou a Deus. E o Senhor o rejeitou. E ele acabou morto ao fio da sua própria espada.
Por outro lado, nós temos exemplos na palavra de pessoas que começaram mal. Podemos dar um exemplo muito conhecido, que é Raabe, que era prostituta na cidade de Jericó. Ela começou muito mal. Ela não tinha boa índole. Ela era uma mulher de índole e de honra duvidosa. Porém, quando é anunciada a invasão da cidade pelo povo de Deus, ela coloca o seu coração em quebrantamento, em arrependimento, em favor do Deus de Israel. E ela é poupada, ela e sua casa são poupadas. E depois ela passa a fazer parte do povo de Deus. E mais ainda, depois ela se casa. E depois ela dá origem a uma semente frutífera, mas isso é assunto para uma outra ministração. E ela se casa com Salmão, um dos principais guerreiros do povo de Deus. E ela gera uma semente poderosa. Mas isso é assunto para uma outra palavra, para uma outra pregação. O que eu quero dizer é que ela começou mal e acabou bem. Não importa se você chegou agora quebrado. Não importa se você chegou agora despedaçado. Não importa se você chegou agora mal. Se você está enfrentando problemas. Se você ainda tem situações na sua vida que estão amarradas. Se você ainda tem questões pendentes na sua vida que precisam da ação de Deus. Queridos, nós estamos continuamente em oração. Os cadernos de oração de toda a equipe vêm orar comigo. E dos demais irmãos, dos intercessores. Estão apostos para anotar pedidos de oração. E nós temos clamado todos os dias. Então não importa se você chegou aqui quebrado. Não importa se você chegou aqui machucado. Não importa se você chegou aqui magoado. Não importa se você chegou aqui com feridas no coração, na alma. Não importa se você chegou aqui aos pedaços. Mesmo crente, às vezes ele passa por um momento de aflição, de fraqueza, de dor, de doença na alma, de doença emocional. Quantas vezes o servo do Senhor está quebrado? Quem não se lembra do momento em que Elias, o profeta, estava quebrado? Ele foi ameaçado por Jezabel, que pediu a sua cabeça e o ameaçou de morte. Ela disse assim, que façam os deuses o que eles quiserem comigo, se amanhã a estas horas eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas de Baal. E ele temeu, e ele caminhou por um dia, ele deixou o moço e ele foi para o deserto, ele se deitou debaixo de uma árvore, de um zimbro, e pediu a morte. Muitas vezes o crente está desse jeito, e não é porque é crente que vai ser invencível o tempo todo, forte o tempo todo, indestrutível o tempo todo, poderoso o tempo todo. Elias havia acabado de ser instrumento nas mãos de Deus, canal de bênção. Elias havia acabado de ser usado por Deus para destruir 450 profetas de Baal. E caiu fogo do céu. Mas na sequência, ele foi ameaçado e a sua fragilidade humana, que é natural de todos nós, se apresentou. E ele pediu a morte. Ele disse, basta, Senhor. Eu não sou melhor do que os meus pais. Eu fiquei sozinho. Na verdade, ele não estava sozinho, mas ele achava que estava sozinho. Quantas vezes você e eu achamos que estamos sozinhos? Saiba que na verdade tem um povo orando por você. Tem pessoas intercedendo pela sua vida. Tem pessoas clamando. Você não está sozinho. Pode colocar aí nos comentários os pedidos de oração. Os amados irmãos que fazem parte da equipe anotam. Eles já estão conosco aí participando. E apostos com seus respectivos cadernos de oração. Além disso, os nossos directs estão à disposição para receber os pedidos de oração. É impressionante. Toda live que nós terminamos, na sequência, eu costumo dizer que tem o pós-live, no qual as pessoas começam a mandar seus pedidos de oração, nós anotamos os pedidos de oração. Alguns entram em contato, pedem ajuda. Às vezes temos
ainda de aconselhar, de interceder, de clamar. Ontem a live foi mais longa do que habitualmente, a live durou 1h40. Claro, porque estava caindo o poder de Deus e a gente não interrompe o agir de Deus. E aí quando terminou, foi quase mais 2 horas de pós-live. Isso tem sido recorrente, o que mostra que o povo de Deus precisa, o povo de Deus, presta atenção na palavra, o povo de Deus precisa, nos dias de hoje, de ser pastoreado. O que nós estamos fazendo ao interceder, o que nós estamos fazendo ao clamar, o que nós estamos fazendo ao pregar a palavra, o que nós estamos fazendo ao aconselhar, se chama pastoreio. Portanto, queridos irmãos, abram o seu coração e principalmente, são 2 coisas que eu vou pedir. Primeiro, não saia do propósito. Não abandone o propósito. Continue conosco no romper deste mês de janeiro. Nós temos profetizado que janeiro vai ser um mês de reviravolta, de recomeço, de renovo e de rebuliço na sua vida. Ao mesmo tempo, a segunda coisa que eu lhe peço, convide o maior número possível de pessoas para estarem conosco. Convide o maior número possível de pessoas. Você usando apenas o seu dedo, clicando aqui no aviãozinho, na setinha. Você pode ser um canal de bênçãos para alcançar outras pessoas. Convide pessoas para estarem conosco. Porque eu tenho certeza que o mover de Deus em nosso meio será poderoso. E eu quero, desde já, agradecer. Nós vamos ministrar uma palavra, e a palavra aponta numa direção: gratidão. Eu gostaria de convidar você a separar um tempo para agradecer. Porque a gratidão na vida do cristão, ela é fundamental. Nós participamos, queridos, de uma forma muito especial de uma campanha de gratidão. Foram 5 dias, terminou ontem. Foram 5 dias às 17 horas, horário de Brasília, de terça a sábado. Nós entramos no primeiro dia, Deus colocou este projeto no coração da missionária Ana Carolina. E eu estava na tarde de terça-feira resolvendo algumas situações pessoais, organizando algumas coisas em casa. E o Espírito Santo me direcionou a entrar naquela live. No Instagram, amigasdefé.oficial. Da missionária Ana Carolina. E nós entramos, e quando ela me viu ali, ela fez um convite. Pastor, o senhor poderia entregar uma palavra? Imediatamente, o Espírito Santo diz: entrega. Entrega. Era uma campanha de gratidão. Deus colocou no coração da serva dele um direcionamento: coloque o povo para agradecer. Coloque o povo para agradecer. Porque Deus se move no meio da gratidão, Deus se move no meio do louvor, Deus se move no meio da adoração. E ela obedeceu a Deus e abriu a campanha. Mas ela havia pedido a Deus na véspera que Deus trouxesse pessoas para compartilhar. E eu entrei. E na hora que eu entrei, Deus entregou a palavra. E o mais interessante, a palavra foi ministrada. Foi algo especial, não estava preparada, não estava prevista, não estava programada, eu não tinha preparado nada, mas o Espírito Santo tinha. E escute isso com atenção, esse testemunho vai lhe edificar. Na sequência, ministramos a palavra
E então a nossa irmã, a Ana Carolina, pediu: pastor, o senhor poderia estar conosco todos os dias na campanha, ministrando a palavra? De novo o Espírito Santo falou e disse: aceita, porque eu vou falar poderosamente com esse povo através da palavra. E então eu falei com ela ao vivo e disse: minha irmã, deixa só eu verificar a minha agenda, para que eu não prometa algo que eu não possa cumprir. Mas eu sabia já a resposta que eu daria. Eu só não dei a resposta ao vivo. E aí eu fiz alguns ajustes na agenda para abrir esse espaço de fim de tarde, que não é um horário muito tranquilo para mim, por questões de logística familiar. Mas a gente se desdobra, a gente obedece, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Então, eu chamei no particular e disse: minha irmã, pode contar comigo. E o interessante é que o Senhor, quando eu falei isso com a missionária, o Senhor me deu as 5 ministrações. As 4 que continuavam a primeira que ele havia me dado. Eu anotei tudo, evidentemente, e fui entrando dia após dia, entregando uma parte da palavra. E no segundo dia nós tivemos problemas absurdos de conexão. Eu nem consegui entregar a palavra por inteiro. Fiquei extremamente chateado com isso. Tive que encurtar porque a conexão caía e aí travava a live. Era o inimigo trabalhando. Mas Deus é fiel. Nós não desistimos. No terceiro dia, eu então fiz uma recapitulação do dia anterior, combinando com a ministração daquele dia. E na sequência o Senhor falou poderosamente e falou com a Carol. De forma objetiva, direta, promessa de Deus para a vida dela. Direcionamento ministerial. E não foi diferente no quarto dia, ministrando a sequência da palavra. E o Senhor trouxe a seguinte palavra para a serva dele. Anota tudo. Passa tudo a limpo. Faz a diagramação, compila tudo isso, porque eu estou dando a você uma conferência. Não é só uma campanha. Não é só uma sequência de lives. Não é só uma pregação. É a conferência Gratidão. E ela foi anotando tudo. Muito material. De fato, foi muito material. E Deus deu a ela uma conferência que agora nós não sabemos como Deus vai agir para que ela possa ministrar isso, fazer, propagar a palavra e semear o que Deus deu a ela, o que Deus trouxe. Olha aqui o testemunho, a nossa missionária Érica Priscila Vargas, que faz parte da equipe, vem orar comigo. Eu já agradeço as orações, acordei bem melhor para a glória de Deus. Deus abençoe cada um que tem orado. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus não nos deixa frustrados. A nossa amada irmã estava sofrendo algumas retaliações aí físicas, consequências de ações espirituais. E nós nos pusemos a repreender a ação do inimigo atingindo o físico da serva do Senhor. E a resposta está aí. Deus é fiel. Deus é fiel. Portanto, só para concluir o testemunho, nós ministramos o quarto dia. E ontem, no quinto dia, o Senhor fez algo especial ao falar sobre voto. E acredite-me, foram 15 almas que renovaram e que fizeram voto com o Senhor. Ontem foi um dia muito especial. No horário do meio-dia, foram 8 almas que renovaram a aliança com Deus. E no final da tarde, 15 pessoas que começaram um voto, que se entregaram diante de Deus e começaram um voto com o Senhor. Isto é prova de que quando nós ouvimos a voz do Senhor e obedecemos,
ele se manifesta. E se manifesta poderosamente. Olha o complemento do testemunho aqui no comentário da Érica. Deus me livrou de parar no hospital. Veja aqui a fidelidade, o carinho, o cuidado de Deus com cada um de nós. Veja a atenção do Senhor na nossa vida. Veja como Deus faz. Veja como Deus age. Veja como Deus trabalha. Eu creio num Deus de milagres. Foi de repente que Deus fez todo esse lindo trabalho naquela campanha de gratidão. As 5 lives estão salvas. Quem perdeu pode entrar no Instagram amigasdefé.oficial e assistir. As 5 estão salvas. Você pode assistir. E veja o que Deus está fazendo aqui neste propósito. Veja o que Deus fez ontem. Tocando em 8 vidas. Eu creio no agir de Deus. Conto com você. Continue participando. Continue na presença. Continue no propósito. Inclusive, compartilha. Enquanto nós estamos transmitindo, agora, por exemplo, você convida, você encaminha, dispara o aviãozinho, como nós costumamos dizer. Depois que a live terminou, aí você faz diferente. Você entra nos comentários e marca pessoas. Você escreve o IG, você escreve o arroba do Instagram dos seus seguidores, dos seus amigos. E aí a pessoa vai ser notificada e vai poder ser chamada a atenção sobre a live, que vai ficar salva. Todas as lives a gente deixa salva. É algo que o Senhor Deus colocou em nosso coração lá em março do ano passado. Daqui a pouco vai fazer um ano. Pregue o Evangelho. Ministre cura através da palavra de Deus. E muitos entram ao vivo, porém muitos também acompanham noutros horários. Então as lives ficam salvas no Instagram, no IGTV, no Facebook, onde eu transmito também ao vivo. E aí eu baixo para o nosso canal do YouTube. E mando o link na lista de transmissão do WhatsApp. Ou seja, a pessoa pode assistir depois sem precisar nem entrar em nenhum desses canais. A pessoa pode simplesmente no próprio WhatsApp clicar e abre aquela janelinha menor e você assiste pelo YouTube. Tudo isto em obediência a um direcionamento do Senhor. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Cura através da palavra de Deus. Este é o nosso chamado. Cura através da palavra de Deus. E se você às vezes está abatido, cansado, machucado, dolorido, precisando de uma palavra, você pode entrar e inclusive escolher por assunto. Eu coloco título em todas as ministrações e o versículo-chave. Você pode escolher e ouvir a palavra. Você pode escolher e ser ministrado. Você pode escolher e ser impactado. Você pode escolher e ser abençoado. Então, povo de Deus, povo de propriedade exclusiva do Senhor, nação santa, sacerdócio real, estes são vocês.
Obrigado por ter me lembrado. Eu sou péssimo nessa área de divulgação. A Érica acabou de escrever aqui nos comentários. Inscrevam-se no canal do YouTube do Pastor Alexander. Eu fico esquecendo de anunciar as coisas. Eu tenho muita dificuldade. Se puderem me ajudar com isso, eu agradeço. E todas as lives estão catalogadas por título. Por exemplo, a live de ontem está com o seguinte título: Onde está a sua semente? Onde está a sua semente? E o versículo embaixo, Ageu, capítulo 2, versículo 19. Ageu 2, 19. Porque inclusive eu descobri, queridos, eu não sabia disso. Nós estamos com 160 e poucos inscritos no canal do YouTube. Eu nunca me preocupei com seguidor, com inscrito, com curtida. Deus é testemunha. Mas eu soube que se nós alcançarmos 1000 inscritos no YouTube, nós podemos começar a transmitir ao vivo pelo YouTube através do celular. Então, queridos, vamos promover, vamos divulgar, para que possam mais pessoas se inscrever. Eu agradeço, Érica, por me lembrar. Para que mais pessoas possam se inscrever, tanto no Facebook quanto no YouTube. Quanto maior o número de pessoas na fanpage, no canal, aqui no Instagram. Instagram, por exemplo, quando você consegue alcançar 10 mil seguidores, você passa a ter alguns recursos. O famoso arrasta para cima, essas coisas. Então, no tempo de Deus, eu creio que Ele vai promover. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Às vezes eu peco um pouco nessa área de divulgação. Nunca tive esse conhecimento tecnológico. Então, ajudem este pastor aqui a divulgar, a compartilhar, a convidar pessoas. Tem a lista de transmissão. Se você não participa, quiser participar, manda o seu contato. Todo dia eu mando material. E não é que eu fico sobrecarregando, não. 1 ou 2 por dia. Por dia. Então, meus irmãos, eu quero entregar a palavra. Os irmãos estão entrando. Eu sei que domingo, o horário do almoço, eu não pude mudar o horário da live, porque eu estou debaixo de uma direção de Deus. Mas tenho consciência que domingo, o horário do almoço, é um horário um pouco movimentado, familiarmente falando. Porque a família está reunida, almoçando junto, etc e tal. Isto, horário de Brasília. Mas não posso mudar uma direção que Deus deu. É meio-dia, é meio-dia. Ainda me atrasei uns minutinhos hoje, que eu estava buscando algumas confirmações aqui de Deus sobre a palavra de hoje. Deus tem algumas maneiras de trabalhar comigo muito peculiares. Muito peculiares. Primeiro, Ele faz exatamente o oposto do que eu gosto. Primeiro, eu sou tímido, acredite se quiser. Eu falo isso, as pessoas riem da minha cara. Eu sou tímido. Eu não gosto de falar em público, pois é justamente isso que Deus manda eu fazer. Segundo, eu não faço questão de plateia. E Deus me coloca cada vez mais no meio de plateia. O que acontece? Hoje tem gente, pronto. A missionária Ana Carolina, do Amigas de Fé, .oficial, já me falou: pastor, eu vou lhe chamar. Eu vou lhe apresentar para o grupo de intercessão. Eu vou lhe chamar para participar e fazer uma parceria. Vamos ampliar. Eu digo: eis-me aqui, eu estou aqui para servir. Nós participamos de uma equipe, uma família, de um grupo, vem orar comigo. E o povo cada vez mais me requisitando. Todo mundo sabe que eu tenho um ministério na área de ensino da palavra. E o povo falando: pastor, o povo precisa ser discipulado, vamos montar grupo, vamos ensinar, vamos fazer ministração de estudo bíblico, discipulado. E eu vou dizendo: eis-me aqui, eis-me aqui. Agora a irmã está dizendo: eu vou lhe apresentar uma pastora da Irlanda. Ok, eu já estive pertinho da Irlanda, já estive na Inglaterra e na Escócia.
Mistério de Deus, já preguei em inglês, sem nunca ter estudado inglês na vida. Aprendi convivendo com britânicos a falar um pouco de inglês. E de uma forma especial, quando Deus quer que eu entenda, eu entendo. Quando Deus quer que eu fale, eu falo. E é curioso, se a pessoa está falando sobre um filme, uma música, eu tenho certa dificuldade em entender. Mas quando começa a falar do reino de Deus, eu entendo tudo. E eu comunico. Eu já preguei lá na Escócia, sem ter estudado inglês na minha vida. Eu durmo e sonho em inglês. São maneiras peculiares que Deus tem de falar comigo. Uma outra maneira muito peculiar que ele tem, ele entrega a palavra na última hora. Foi só diferente na conferência lá na campanha de gratidão do Amigas de Fé. Lá Deus me deu as 5 ministrações. Porém, via de regra, sabe que hora que Deus me dá? Não significa que eu não estude a Bíblia, ok? Não significa que eu não leia a Bíblia, que eu não medite na palavra de dia e de noite, ok? Mas é muito comum Deus me dá a palavra na hora que eu estou abrindo a live. E às vezes eu atraso 3, 4, 5 minutinhos porque eu estou só separando o versículo. Foi assim hoje. Deus me deu a palavra há meia hora atrás. A palavra desta live. E isso é sobrenatural, Priscila. Você está falando que você também sonha em inglês. Eu sonho em inglês até hoje. E faz 20 anos que eu não viajo para a Europa. Eu estive na Europa 4 vezes. 4 vezes. E o Senhor, eu sei que eu tenho um chamado para lá. Isso é uma outra história. Qualquer hora eu conto o testemunho, gente. Se eu contar o meu testemunho, precisa de uma live de umas 24 horas, eu acho. Daria para escrever um livro razoável. 18 anos de deserto, 30 anos de ministério até hoje. Um ministro de louvor que virou pastor, era pastor sem ter sido ordenado pastor, mas já era chamado de pastor, foi eleito presidente do conselho de pastores, mas ainda não é ordenado pastor. A história é longa. Alguém que queria ser médico e Deus disse, não, você vai ser advogado. Alguém que desejou uma coisa e Deus disse, eu tenho outro plano. Mas já que você quer curar, já que você quer trabalhar na área de pesquisa, já que você quer desenvolver tratamento para doenças, eu te dou os dons da cura. E até hoje, quando eu oro por alguém, Deus me dá o discernimento. Eu começo a orar por uma enfermidade, Deus me mostra os órgãos. Deus me mostra o interior. E eu vejo o órgão doente, eu falo com o órgão. E Deus cura. Isso já aconteceu até online. Deus deu o que eu queria, porque eu obedeci o que Ele mandou. E aí veio um deserto na minha vida, foram 18 anos de deserto, que o Senhor encerrou no meio da pandemia. Hoje o deserto acabou. Eu estou no tempo de colheita, eu sei disso. E tudo que eu tenho dito ao Senhor, quem me chama no particular, sabe que eu sempre respondo com uma frase. Eis-me aqui. Porque é a frase que o Senhor me mandou viver. Recebi proposta de emprego durante a pandemia, gente. E eu doido para aceitar. Eu prontinho para aceitar. Porque para quem não sabe, aí é outra parte do testemunho. Eu fui advogado. Depois, o meu escritório de advocacia se tornou um gabinete pastoral, porque eu não dava conta. E aí eu parei de advogar, porque eu comecei a ser só pastor. E aí veio um deserto na minha vida, eu fiquei doente. Tive de parar de advogar, passei por problema, começou um deserto de 18 anos. E essa história a gente conta numa outra hora. Mas, quando começou a pandemia, eu estava com o meu ministério bem na zona de conforto. Bem na zona de conforto. E o Senhor falou, vai pregar o Evangelho. E encerrou esse deserto, que começou em 2002. Agora é hora da colheita. 30 anos de ministério, 21 de ordenação pastoral. Agora é hora de você começar a colher e frutificar. É hora de você começar a colher e frutificar. Eu estou devendo. E a gente não deve dever a ninguém coisa alguma, senão o amor. Nosso amado jornalista Alain Nascimento. Eu estou devendo a ele o meu testemunho.
Então eu vou contar numa live com ele o testemunho de cabo a rabo. Eu prometi, e eu brinco, de vez em quando eu dou uns spoilers para ele. Uns trechinhos, como eu estou dando uns trechinhos aqui. Mas eu vou contar de ponta a ponta, eu já falei para ele, prepara uma live bem longa e nós vamos contar o testemunho. E eu vou combinar isso com ele no momento oportuno, que o Espírito Santo direcionar. Não sou eu que vou escolher isso, porque eu sei que vai impactar muita gente. Porque é marcante. E talvez alguns até se escandalizem. Portanto, eu estou na dispensação do Espírito Santo para que seja no momento certo do direcionamento de Deus. Por ora, a direção que eu tenho é propósito ao meio-dia. Até 31 de janeiro. Aí, 1º de fevereiro, eu não sei. Eu não sei. Você sabe o que é que eu sei? Que até 31 de janeiro, se o Senhor Jesus não voltar antes, ou se eu não morrer no caminho, eu acho que isso não vai acontecer, porque tem promessa para se cumprir ainda, eu continuo no propósito ao meio-dia. Isso é o que eu sei. E a menos que o Senhor me mude de direcionamento. Pronto, o jornalista Alain Nascimento acabou de chegar. Querido, você não morre mais, falava de você. Bom dia, seja bem-vindo. Eu estou aqui sendo cobrado pelas ovelhas, porque não são seguidores, para mim são ovelhas. E eu tenho um compromisso com Alain Nascimento de compartilhar o meu testemunho de ponta a ponta numa live com ele. Eu tenho dado spoilers, trechinhos do meu testemunho. Olha como Jesus faz poderosamente tudo de forma perfeita. O Alain acabou de entrar. E eu tenho um compromisso com ele, e vai ser numa live dele, que eu vou dar o testemunho inteiro, de ponta a ponta. Eu vivo soltando trechinhos do meu testemunho, para cá e para acolá. Mas eu prometi para ele, e eu vou cumprir a promessa. Estou em oração para que Deus direcione o momento certo. E numa live com ele, isso vai ser divulgado. Numa live com ele, nós iremos compartilhar o testemunho inteirinho, de ponta a ponta. E eu acho que vai ser longo o negócio. Vou inclusive abrir para pergunta e resposta, para que pessoas possam tirar dúvidas, porque o testemunho do Alexander é polêmico. Logo, quando o Senhor nos der essa direção, nós iremos, em obediência, separar este momento. Eu prometi para ele, compromisso, palavra tem que ser honrada. Isso vai ser feito na direção do Espírito Santo. Quando Deus disser faz, a gente vai fazer. Isso vai ser divulgado, não se preocupem. A gente vai divulgar com antecedência para que vocês possam acompanhar. E o que eu sei por enquanto? O que eu sei é que nós continuamos no propósito até 31 de janeiro. E dia 1º de fevereiro eu não sei. Teremos no dia 28 agora, quinta-feira, uma live especial, 300 dias ministrando a palavra através das redes sociais. Então a live do meio-dia vai ser especial. Isso eu estou combinando ainda, já estou com um convidado preparado para ministrar a palavra. E isto está delimitado. E seguimos. Então, as perguntas já começaram. Eu trabalhava com direito de família quando advoguei. Ok? Pergunta do Ferraz. Eu trabalhei com direito de família durante alguns anos. Mas isso também é parte do testemunho. Fica para conversar com o Alain. Aí o Alain, que é jornalista, já prepara as perguntas certas para ir direcionando. É o campo dele, ele vai preparando e a gente vai conduzindo esse testemunho. E eu sei que vai ser edificante. Prossigo com os estudos bíblicos aos sábados, pelo Google Meet e as lives. E o que vai ser a partir do 1º de fevereiro? Não sei. Estou na dispensação do Espírito Santo. 1º de fevereiro completaremos 10 meses. Talvez façamos uma live também comemorativa na segunda-feira, 1º de fevereiro. Fora isso, eu não tenho mais direcionamento de Deus. Eu não invento
eu espero, eu aguardo o direcionamento do Espírito Santo. Alguém disse, mas o horário do meio-dia ficou ótimo. Outros disseram, eu não posso acompanhar o meio-dia. É o direcionamento que o Senhor me deu. Não posso acompanhar. Não tem problema, eu mando o link e você assiste depois. Não tem problema nenhum. Para mim ficou ótimo. Que bênção, acompanha ao vivo. Quem pode acompanhar ao vivo, melhor, acompanha ao vivo. Quem não pode acompanhar ao vivo, tem problema não. Assiste depois, fica salvo. Fica gravado. Eu quero rapidamente entregar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração sobre gratidão. Gratidão. Falávamos sobre gratidão nessa campanha que aconteceu semana passada. E eu não vou pregar o que preguei lá, evidentemente. Quem quiser, as lives estão salvas, pode assistir. Eu quero falar sobre o oposto da gratidão. A ingratidão. E aí entra numa área muito comum na vida do crente. A ingratidão. E eu quero falar um pouquinho sobre as consequências da ingratidão. Consequências sérias. E eu vou trazer só 2 versículos. Seria objeto, é uma palavra rápida, garanto a você. Nós já vamos ministrar a palavra e orar. E aí eu preciso ver se alguém da equipe pode participar comigo da oração, para que nós possamos orar juntos. Preste atenção. No Salmo 95, a palavra de Deus fala sobre um convite a louvar o Senhor. É o assunto do Salmo 95. Leia depois, são só 11 versículos. É um convite a louvar o Senhor. Um convite a louvar o Senhor. Olha a confirmação aqui. Para quem não sabe, esta serva do Senhor, pastora Nena Montresol, é minha mãe. Está aqui conosco na live e acabou de escrever aqui nos comentários. Deus me deu essa palavra hoje. Ser grato e ingrato. Olha a confirmação. Nem falei com ela hoje ainda. Veja como Deus confirma. Veja como Deus é fiel. Inclusive, esta pastora é responsável, e aí é parte do testemunho, tá? É responsável por aquilo que Deus faz na minha vida e através da minha vida. Porque foi ela que, orando, entregou a este cidadão aqui nas mãos do Senhor antes de nascer. Mas isso é parte do testemunho. Fica para a live do testemunho. Mas já fica apresentada aí. É minha mãe, pastora Nena Montresol. Ok? Vamos falar então sobre a palavra de Deus. Prestem atenção. O Salmo 95 é um salmo de convite a louvar a Deus. Convite a louvar o Senhor. Aqui o salmista faz um convite. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo. Celebremos o rochedo da nossa salvação. E por aí ele vai. Venham louvar a Deus. Venham louvar. Venham louvar. Venham louvar. E eu quero deixar esse convite hoje. Venha louvar a Deus. Venha louvar a Deus. Por quê? Porque o milagre acontece quando você agradece. Deus me deu essa palavra, eu ministrei lá na conferência de gratidão. O milagre acontece quando você agradece. Jesus pegou 5 pães e 2 peixes, levantou, agradeceu ao Pai,
repartiu, colocou nas mãos dos discípulos, mandou o povo sentar e alimentou. Mas primeiro, ele agradeceu. Quando ele agradece, o milagre acontece. Então, ele agradece, ele oferece e o milagre acontece. Veja como Deus trabalha. Ele agradece, ele oferece e o milagre acontece. Escute isso. Quando Jesus vai até o túmulo onde Lázaro foi sepultado, primeiro ele agradece. Pai, eu te agradeço, porque o Senhor sempre me ouve. E o Senhor permitiu para manifestar a sua glória. Aí ele manda retirar a pedra e chama Lázaro para fora. O milagre acontece no momento em que você agradece. Faça o seguinte. Agora, agradece, oferece, que o milagre acontece. Agradece, oferece, que o milagre acontece. Entre num domingo, o dia de hoje, de gratidão. Agradeça. Eu preciso de um milagre, eu preciso de uma bênção, eu preciso de uma vitória, eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma cura, eu preciso de um livramento. Agradece. Porque enquanto você agradece, o milagre acontece. E também tem a oferta. Quando Abraão sobe o monte em Moriá, quando Abraão sobe o monte em Moriá, ele fala para os seus servos: ficai aqui embaixo, porque eu e o menino subiremos, adoraremos e voltaremos. Aqui ele já começa a agradecer. E lá em cima ele oferece. Quando ele oferece, o milagre acontece. Primeiro, Deus fala: não precisa matar o menino. Segundo, o cordeiro tá... Onde que vocês acham que um cordeiro sozinho ia aparecer no alto de uma montanha? Não, foi Deus que colocou aquele cordeiro ali. Da mesma forma que como Abraão não negou o seu filho Isaque, mas o ofereceu, Deus também não negou o seu filho Jesus e o ofereceu. Só que não no altar, porque nos dias de hoje o altar tem outro nome. O altar é a cruz. Então ele ofereceu Jesus na cruz, como Abraão ofereceu Isaque no altar. Primeiro você agradece, oferece e o milagre acontece. Mas tem o outro lado da moeda. E é sobre o outro lado da moeda que eu quero pregar também. Vem comigo para o Salmo 95, versículos 10 e 11. Sobretudo o 10. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado. A outra tradução, a NVI, vai dizer que é povo de coração ingrato. Ingrato. Eu li na tradução da Nova Revista e Atualizada. Olha aqui um testemunho interessante que a Érica nos dá nos comentários, que vai na linha do que estamos ministrando. Quando fui diagnosticada com leucemia, para quem não sabe, ela foi curada da leucemia, eu deixei de reclamar e questionar. Comecei a agradecer a Deus pelo propósito da enfermidade. Tudo mudou. A mudança começa em nós, nas palavras e atitudes. Ou seja, de fato,
Está aí um testemunho disso. O milagre acontece quando você agradece. Por outro lado, nada acontece se você não agradece. Não há resposta do céu no meio da murmuração. Aqui o texto fala que Deus estava desgostado. A outra tradução vai dizer que ele estava irado. Eu vou ler na versão, na NVI. Durante 40 anos eu fiquei irado contra aquela geração. E disse, eles são um povo de coração ingrato. Não reconheceram os meus caminhos. Queridos, olha que palavra pesada. O ingrato, ele é ingrato porque ele não reconhece o caminho. E a Bíblia vai dizer no livro de Salmos que o caminho de Deus é perfeito. E o ingrato, ele não reconhece o caminho. Porque ele é ingrato, ele não identifica. Ele não identifica o caminho. Mas o versículo 11, ele arremata essa palavra de Deus. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Queridos, é por isso que é tão importante estudar a palavra de Deus. Tem gente que não entra no descanso do Senhor e não sabe por quê. O cidadão não entra no descanso, não entra na dispensação, não entra na bênção. E não sabe por quê. E eu respondo, a Bíblia diz. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Porque quem não agradece, o ingrato, não entra no descanso do Senhor. O ingrato, ele não entra no descanso do Senhor. Queridos, não sejamos ingratos. Não sejamos ingratos. O ingrato não entra no descanso do Senhor. Eu quero convidar você a ter um tempo, neste domingo, de gratidão a Deus. De gratidão ao Senhor. De entrega. Nós falávamos, inclusive, lá na campanha, ontem, de voto. Ana fez um voto com Deus. Ana, ela disse, Senhor, dá-me um filho, e eu te darei o filho, para que sirva na casa do Senhor todos os dias. Ele será consagrado, sobre a cabeça dele não passará navalha, ele será nazireu. Dá-me um filho, e eu te darei o filho. Ela era estéril. Todo mundo conhece a história de Ana, esposa de Eucana, que tinha uma penina para lhe atazanar os juízos. Mas ela fez um voto. Falei sobre isso ontem. Ela fez um voto. Queridos, a gratidão tem que ser inteira, sincera, completa, plena, absoluta. A gratidão tem que ser compromissada. Tem que ser nas atitudes. A gratidão tem que ser no envolvimento. Tem que ser no compromisso. Tem que ser no voto. Faça um voto. Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço. Eu te agradeço. E entrega. Gratidão é entrega.
Gratidão é entrega. Faça um voto. Faça um voto com Deus. Gratidão, queridos, não é só uma oração de protocolo. Não é só uma oração de protocolo, ou seja, muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, muito obrigado, Senhor, pela saúde, muito obrigado, Senhor, pela comida. Não é isso. Gratidão é entrega. Gratidão é compromisso. Gratidão é voto. Gratidão é aliança de voto, de entrega com Deus. Queridos, eu creio que Deus tem nos chamado a algo maior, a algo diferente, a algo especial, a algo poderoso. Mas o primeiro passo para o milagre é agradecer. Mas agradece aquele que tem fé. Por essa razão, muitas pessoas não entram no descanso. Não entram no descanso porque não agradece. O ingrato não conhece o caminho. Mas se eu coloco a minha fé, a palavra fé aqui é chave. Se eu coloco a minha fé em ação, eu digo, Senhor, eu te agradeço, inclusive, eu já marco o culto de ação de graça. Não aconteceu ainda. Ainda estou na prova, ainda estou na angústia, ainda estou na aflição, ainda estou na luta. Mas eu agradeço pela vitória. A fé, que é o fundamento, não é isso que diz lá em Hebreus 11, 1? A fé é firme fundamento das coisas que se esperam, que não se vê, mas que se acredita. Eu não vejo, mas eu creio. E eu trago à existência o que não existe ainda. Ana, presta atenção nessa palavra. Ana, ela saiu dali de falar com o profeta Eli, ela saiu na fé grávida. É claro, o profeta disse, ela se deitou com Eucana e ela gerou, e 1 ano depois ela estava com o filho nos braços. Mas pela fé, ela saiu dali da presença do sacerdote Eli, grávida. E eu falei sobre isso ontem também. Saia você daqui hoje, grávido do seu milagre. É verdade. O Alan comentou aqui, os tímidos não herdarão o reino do céu. É verdade. E a Fernanda escreveu, gratidão é obediência ao Senhor, é honrar ao Senhor em tudo, no muito, no pouco e no nada. Pois é. Queridos, entenda que se você tem fé, você sai daqui hoje grávido do seu milagre, grávida do seu milagre, e sai agradecendo, sai fazendo voto, sai fazendo entrega. O que é voto? Voto é aliança. Eu vou explicar o que é voto. Vou pegar um pedacinho do que eu falei também ontem. Muitos não estavam ontem lá. Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui é voto. Aliança. Isso é voto. Ou seja, o que é voto? Voto é entrega. A gente fala, eu vou fazer um voto. Tá bom. E fica sentado. Esperando para entender o que é um voto. Voto é entrega. Voto é aliança. O que é isso aqui? Isso aqui é um voto. Porque é uma entrega. Aliança de casamento. Eu casado. Eu abro mão de todas as mulheres em prol de ter só uma, que é a minha esposa. Isso é voto. É aliança.
Eu entrego. Agora, é melhor não fazer o voto do que fazer o voto e não cumprir, não pagar o voto. Ou seja, é melhor ficar solteiro do que casar e trair. Porque isso aqui é voto, é aliança, é entrega. Eu entrego a minha fidelidade, o meu corpo. Eu entrego. Casamento. É voto. Tanto que se faz os votos nupciais perante o sacerdote no casamento. Abraão fez uma aliança com Deus. Quando? Quando ele fez um voto. Quando? Quando ele entregou Isaac. No altar. Isso é voto, gente. Então, antes de você falar, eu vou fazer voto na empolgação. Eu estou saindo daqui fazendo voto, etc e tal. Deixa o Espírito Santo tocar no seu coração para ele te dizer que voto você deve fazer. Pronto, eu fiz um voto com Deus na pandemia. Ele disse, pregue o evangelho todos os dias. Eu digo, eis-me aqui. Isso é voto, eu me entreguei. Aí, recebi proposta de trabalho na pandemia. Aí, Deus disse, não, eu recusei. Eu entreguei o meu sustento na mão dele. Isso é voto. Isso é voto. Entrega. Isso é gratidão. Gratidão é entrega, é voto. É aliança. Cantar é louvor, perfeito, amém. Bênção de Deus. Mas não é voto. Não é adoração. E o Pai procura verdadeiros adoradores. O Pai não procura verdadeiros cantores. O Pai procura verdadeiros adoradores. Que o adorem em espírito e em verdade. Que nós possamos, e esta é a minha oração, separar um tempo neste domingo para gratidão. Gratidão. Gratidão a Deus. Como é que eu vou agradecer? Você pode falar, Senhor, muito obrigado, louvado seja o teu nome. Isso é louvor. Mas é perfeito, é bem-vindo. Amém? Louvado seja Deus. Porém, faça um voto. Gratidão. Porque o grato, ele conhece o caminho. E quem conhece o caminho, entra no descanso. O voto é a prova de gratidão. E o grato conhece o caminho. E quem conhece o caminho, entra no descanso. Mas o ingrato não conhece o caminho. E quem não conhece o caminho, não entra no descanso. Entenderam como Deus trabalha? E esta é a palavra sobre gratidão que o Senhor colocou em meu coração. O milagre acontece quando você agradece. Então, agradece. Oferece que o milagre acontece. Entendeu? Agradece. Oferece que o milagre acontece. Não busque o milagre. O milagre é consequência. Agradece. Oferece que o milagre acontece. A live acabou virando um estudo, né, gente? Acabei ministrando um estudo. Mas amém. Deus sabe de todas as coisas. Creio em meu coração que pessoas precisavam ouvir esta palavra. Por isso, agradeço a Deus, glorifico a Deus, nós vamos orar, nós vamos interceder. Para encerrar a nossa live. Eu creio. E é por isso que eu digo sempre. Compartilha. Convida pessoas. Terminando a live, marca pessoas nos comentários. Entra lá no Instagram, marca pessoas. Para que elas também possam ter acesso a esta palavra.
muitos não recebem a instrução e por não saberem, não conseguem fazer. A live fica salva, quer dizer, cheguei no final, perdi um pedaço, assiste de novo, não tem problema. Assim você fica edificado e pode edificar outras pessoas, compartilhando. A live vai ficar salva no Facebook, a live vai ficar salva no YouTube e você poderá assistir em outros momentos. Deus é fiel. A palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Aqui já estouramos o horário. Temos 1h05 de live, a proposta é não passar muito disso. Ok? Então vamos orar, está aqui na minha mão já os cadernos de oração. Quem quiser depois assistir novamente, eu tenho certeza que é uma palavra que vale a pena você anotar, vale a pena você estudar. Como está escrito, eu guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guarde esta palavra no seu coração. Guarde esta palavra no seu coração. Nós vamos interceder, o pessoal está anotando aí os pedidos de oração. Todo mundo, tem um monte de gente com caderno de oração aí. E nós vamos clamar. E eu creio no agir de Deus, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço por este tempo tão precioso, tão especial, tão maravilhoso na tua presença. Muito obrigado pela palavra. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela revelação da palavra. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos, estas quase 50 pessoas que estão conosco neste momento. Muito obrigado, Jesus. Tu és fiel. Tu és poderoso. Tu és maravilhoso. Eu te agradeço, Pai, pela vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que estão acompanhando esta transmissão ao vivo. E apresento também aqueles que estarão acompanhando em outros momentos a live que ficará salva. Eu quero, Senhor Jesus, te agradecer por todas as vidas. E ao mesmo tempo, te pedir que o Senhor possa receber estes pedidos de oração que estão apresentados aqui nos comentários, assim como os muitos pedidos de oração que estão em nossos cadernos de oração. Não somente os meus, mas os dos demais irmãos que estão nos acompanhando e que têm esta disposição, este propósito de anotar pedidos em cadernos de oração. Senhor, visita cada um desses pedidos, cada uma dessas situações, em nome de Jesus. Visita, Senhor, cada uma destas pessoas. Entra com providência, Pai. Entra, Senhor Jesus, com resposta. Entra com livramento e cura em nome de Jesus. A paz do Senhor, Érica. Vamos orar juntos? Pai do Senhor, pastor, vamos orar. Entrei aqui rapidamente também, deixa eu me atrapalhar, mas estou aqui clamando também. Vamos orar, depois eu falo. Amém. Deus amado, nesse momento, Senhor, nós te apresentamos essas pessoas que estão aqui nesta live, as pessoas que têm acompanhado este propósito, Senhor, que está no teu coração. Deus amado e fiel, visita cada um que está aqui nesta live, que tem se alimentado da tua palavra, que tem feito um propósito contigo, Senhor, que tem se dedicado, que tem priorizado, que tem, Senhor Deus, dado o seu melhor para ti, Senhor Deus, para aprender, para lutar, Senhor, com as armas espirituais, contra todas as retaliações, todos os levantes do inimigo, Senhor. Visita cada lar, cada casa, cada pedido de oração, Senhor. Eu profetizo, Senhor, resposta do céu sobre a vida desses que estão aqui. Eu profetizo, Senhor Deus, cura.
cura, restauração, libertação, transformação, restituição. Eu profetizo um avivamento espiritual, Senhor, que sejam cheios do teu Santo Espírito, porque a tua palavra diz que o mundo está sendo destruído por falta de conhecimento. Mas aqui tem conhecimento, tem palavra do céu, tem palavra pura, tem maná do céu, e o povo só se corrompe, só se mistura, se embaraça se quiser, porque há um povo ainda na terra, Senhor, destinado para fazer o teu querer. Senhor Deus, meu Pai eterno e fiel, visita, Senhor, a cada nome que está aí nesses cadernos de oração. Tu sabe o endereço, a causa, a necessidade, Senhor. Atende o clamor. Faz, Senhor Deus, aquilo que ninguém pode fazer. Restitui aquilo que foi perdido. A saúde, oh Deus, a paz, o equilíbrio emocional, o equilíbrio, Deus, psicológico, Senhor Deus, que dá a base de remédios, pessoas que estão ouvindo, Senhor Deus, e nem remédio está fazendo efeito. Mas a tua palavra é eficaz, é penetrante, a tua palavra é remédio. Deus, derrama cura. Eu creio que vai ter vários testemunhos, agradecimento, Senhor Deus, através desse propósito. Eu estou aqui, Senhor Deus, como exemplo disso. Eu me agarrei com esta palavra, eu me agarrei, Senhor Deus, com esta campanha, a cura através da palavra. Eu estou aqui, Senhor, te dando graça, Senhor, te agradecendo pelo teu agir na minha vida, na vida da minha família. Senhor, visita cada lar, Jesus, cada família agora. A família do pastor Alexandre, sua mãe, sua esposa, toda a sua família, Jesus, visita. Deus, repreende todo mal, todos levantam o inimigo, a retaliação que cai por terra, em nome de Jesus. Supre a necessidade do teu povo e que teu povo venha ter mais sede de ti, da tua palavra, porque quem vive na palavra vence, é vencedor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fique à vontade. Glória a Deus. Pastor, eu agradeço, eu entrei aqui para agradecer, né? E depois de uma palavra dessa, quem agradece, né? Temos que ter graça. E aqui na correria, eu digo, eu vou entrar assim mesmo. E eu quero agradecer a vocês. Agradecer a todos, né, que acompanham este propósito, que me conhecem. Tem muita gente aqui que me conhece, que tem me acompanhado. E eu sou grata ao Senhor pelas vossas vidas. E o Senhor coloca no meu coração que como Ele se agrada quando a gente se une nesse propósito. Como Deus, Ele move os céus ao nosso favor. Quando o povo clama, está no mesmo propósito, pastor. E eu creio que o povo que está aqui está nesse propósito. Está direcionado com esse propósito. E Deus falando no meu coração que vai fazer o impossível acontecer. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Porque eu estou aqui, eu estava falando até com o pastor Alexandre ontem, e o pastor Alexandre disse, isso é retaliação do inimigo na tua vida. O inimigo vem querendo afetar a minha saúde, porque ele já é um perdedor. E eu vim aqui para dizer a você que não tenha medo. Tem pessoas que têm medo, pastor, que estão com a vida travada, estagnada, espiritual, porque tem medo das coisas que podem vir a enfrentar o inimigo. Mas o Senhor diz para mim e para você, não temas que eu sou contigo. É Ele quem nos reveste, é Ele quem nos garante a vitória, Ele nos fortalece. Se não tiver força, Ele renova as forças. Ele faz nos faz doar feito a águia. Ele nos renova as forças. Se não tiver nenhuma força, Ele dá vigor ao cansado. Ele vai aonde você não pode ir. E eu sou grata ao Senhor pelas orações, pastor, por todo o grupo que também vem orar comigo, por todos os irmãos que nos acompanham. Pessoas maravilhosas que chegam no direct, chegam no meu WhatsApp. Irmã Érica, como a senhora está, eu estou orando, eu estou clamando. Isso eu estou aqui agradecendo a Deus. Porque o laço foi quebrado. O laço quebrou. E nós escapamos. Porque vieram levantes, Tito, Valquíria, Mole, minha mãe está aqui, a beleza. A todos que estão aqui vieram levantes sobre a tua vida, mas Deus, Ele chegou. Vieram laços preparados, mas o Senhor quebrou. E Deus está dizendo
Deus, pastor, na nossa vida. É um cuidado incalculável. O Senhor falando aí na live, Deus me mostrando, Deus me revelando, dizendo o cuidado que eu tenho para os meus. Obedece, agradece, porque Ele está fazendo coisa grande, você não está vendo nada, mas Deus Ele está fazendo. Muitas vezes, pastor, a gente está tão apegado a algo para realizar material e a gente esquece do espiritual. Ei, o salmista disse: deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. O Senhor te sustentou, não é porque você toma remédio, não é porque você planejou de estar acordado, de estar de pé, não, foi o Senhor. O Senhor te sustentou, o Senhor te sustenta, o Senhor sustenta a tua casa, a tua família, Ele vai adiante de ti, abrindo caminho, pelejando, quebrando laço, oh Deus, tirando esse embaraço, lhe direcionando. Oh Deus amado e fiel, o laço quebrou-se, pastor, e eu estou aqui de vitória, agradecendo as orações, porque o laço foi quebrado. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, diz a palavra do Senhor. Pastor, essa campanha é muito maravilhosa, porque quando eu ouvi a cura através da palavra, eu comecei a meditar. Eu comecei a conversar com algumas amigas, minhas irmãs, e eu disse: gente, isso é muito sério. Ou a gente crê ou a gente não crê na palavra, ou a gente vive ou a gente não vive, porque não agrada a Deus. Agrada a Deus aquele que tem fé. Você tem fé, viva a palavra é que vivifica, santifica, transforma, cura, liberta, salva. É a palavra. E eu estou aqui, pastor, agradecendo as orações. Porque é prioridade, a gente dá prioridade a Deus, é buscar primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. A palavra é o alimento, a palavra é o remédio. Eu em cima da cama esse dia, e eu dizendo: Deus, a tua palavra cura, a tua palavra traz cura, a tua palavra liberta de todo mal. É a tua palavra que quebra todo mal. Ei, não é profeta, não é pastor, não é dirigente, não é missionário, é a palavra. Ezequiel não valeu nossos secos e Deus falando no meu coração. Não, quando Deus manda Ezequiel profetizar no vale, eu vejo aqui é Deus dizendo: fala, que quem faz sou eu. Profetiza, que quem cura sou eu. Abre a tua boca, age, porque eu faço um milagre. Quem faz sou eu, não é você não. Mas tem uma coisa, meu filho, minha filha, abre a boca. Usa a palavra. Usa a palavra. A palavra cura. A palavra traz aquilo que você precisa. É alimento. E eu comecei, pastor, a pegar a palavra e usar como um remédio. Eu disse: peraí, o remédio não está dando conta não, mas a palavra dá. O remédio está fazendo efeito não, Jesus. Aí eu já estava todo pronto, eu disse ao meu esposo: vamos embora para a emergência. Vamos no hospital, porque eu não estou suportando de tanta dor no corpo e tanta coisa que eu estava sentindo. Mas aí eu disse: sabe de uma coisa? Deixa eu falar logo com o socorro do céu, porque o meu socorro vem do alto, vem do céu. Eu disse: sabe uma coisa? Eu vou pegar a palavra e vou começar a profetizar. Eu vou começar a usar a palavra, e a palavra vai trazer cura. E eu sou grata ao Senhor pelas orações. Sou grata ao Senhor por cada vida, por cada um. Pastor, o Senhor é presente Deus em nossas vidas, toda aí da equipe. De orar comigo, está aqui dentro, Loli, os demais. Deus abençoe cada um de vocês. E quando eu coloquei aqui, eu entrei porque alguém estava precisando ouvir. Eu coloquei nos comentários que quando eu fui diagnosticada com leucemia em 2010, novembro de 2010, eu começava a reclamar, pastor, de tudo. Eu reclamei tanto, abri a boca para questionar, para murmurar, porque somos falhos. Mas quando eu comecei, Deus dizia assim para mim: agradeça. Eu disse: agradecer. Agradecer pela essa situação. Um câncer no sangue, síndrome do pânico e depressão. Peraí, o Senhor está me pedindo demais. Estou sendo sincera.
sabe de nada, feche a sua boca e adore. Eu digo, meu Deus. Aí quando eu vou para a palavra, Deus está em busca de verdadeiros adoradores em espírito e verdade. É passando no vale, é passando a enfermidade, na impossibilidade, no desespero, é no que for. Deus está à procura de verdadeiros adoradores que entregam o seu melhor. Deus está dizendo para você, entrega o seu melhor, dê prioridade e veja como eu vou fazer. Dê o seu melhor e veja, deixe comigo. O pastor nem entrar aqui, eu digo, meu Deus, não tenho condições. É uma cara ainda assim que eu passei noites terríveis. Mas Deus, ele mandou entrar aqui para dizer a você, entrega o seu melhor, agradeça. Agradeça. E eu comecei a agradecer, pastor. Eu comecei a agradecer pela cura que não tem. A medicina não tem cura para o câncer no sangue. Aí eu comecei a abrir a boca, eu pedi oportunidade, pastor. Eu fiz, sabe, um ato com Deus, um voto com o Senhor. Disse essa cura. Eu já estava enxergando a cura sem ela chegar. E quando eu disse, Senhor, quando chegar o diagnóstico dos homens, o resultado dos homens, o papel, porque eu não dependo de papel de homem, depende de ninguém. Você não depende de ninguém, você depende de Deus. Eu vou apresentar onde eu chegar. Eu vou falar do teu amor. Nos 40 onde tu me mandar, eu vou falar. Custa o que custar, eu estou aqui. Vem retaliação, vem dando levante, vem pedrada, mas eu não desisto. Quem me chamou é fiel e garante. Desista não, igreja, levante sua cabeça. Quem te chamou garante. Quem te chamou é maior. Quem te chamou cuida de você nos detalhes. Prossiga. Aí eu comecei a agradecer, pastor. Sabe o que foi que vieram me dizer? Que vieram dizer ao meu esposo, ei, leva para a psiquiatra que ela não está bem, não. Ela está com síndrome do pânico, com depressão, com a leucemia. 3 meses de vida foi dado pelos médicos. E eu disse ao meu esposo disse, minha filha, faça o que Deus lhe mandar. E eu disse, olha, esse negócio é comigo e com Deus. Gente, o que Deus está falando aqui no meu coração para você que está aqui nessa live, o negócio é comigo e com você. Não olha para ninguém, não olha para meu lado, nem para trás, não olha para a impossibilidade, não, olha para mim. Olha para o alvo, para aquele que te chamou, para aquele que disse para você, eu sou com você. Para aquele que disse, não tem mais, eu sou contigo, eu te vi de fora, eu te chamei muito antes de se formar na madre. Deus está dizendo para você, não desista não. É impossível para você, mas eu posso fazer. Oh, pastor, como é difícil fazer a vontade do irmão. Eu disse, Deus, eu não vou pedir para entrar dentro desse. Tem pessoa aqui que está por um trecho, pastor. Deus está dizendo, eu renovo tuas forças, sabe? Você fez negócio com quem? Quem foi que te escolheu? Deus está dizendo, você fez negócio com quem? Não foi com os homens, não foi com a medicina, não. Eu comecei a agradecer. E eu lembro que eu sou dessa de ir para ponto de pregação, de culto ao ar livre, sempre gostei disso. De ir nas casinhas, da longe, de onde for. É porque quem me conhece sabe, eu vou em qualquer igreja, não tem negócio de placa para mim, não tem esse negócio. E eu comecei a ir para os lugares, eu comecei a dizer, Deus disse assim, começa a agradecer. E deixa o resto comigo. Aí eu comecei a agradecer. Aí abriu como crente, pouquíssimos acreditaram, mas assim, até gente do nosso meio, mas eu não fico com raiva, porque eu digo, gente, eles precisam ter mais fé. Sabe o que aconteceu? Eu comecei a agradecer, eu fui num ponto de pregação e Deus disse, vá lá e agradeça. Eu disse, Jesus,
Meu sangue ainda ia para o Instituto Nacional do Câncer ser coletado para saber como estava a medula e as células. E Deus disse, agradeça. Eu disse, está nas tuas mãos, Senhor, eu vou agradecer. Eu me dei uma oportunidade onde eu chegava e dizia, eu estou curada. Eu estou curada. Deus já fez um milagre em mim. Ele disse, ele tinha dito a mim, pastor, eu estou entrando no teu sangue. Usou um vaso que nem me conhece. Isso é para quem crê. Eu estou entrando no teu sangue, na tua medula. Não vai precisar de transplante. Não vai precisar de transfusão de sangue. Porque é chodarada. Quem faz sou eu. A tua vitória está na palma da minha mão. Se Deus quisesse que eu passasse pelo processo, eu passaria. Mas entenda, cada processo é um passo. Aí eu comecei a agradecer. Aí disseram assim com meu esposo ali. Levaram para o psiquiatra. Ela não está bem. Eu dizia, Deus, eu estou levando o nome de doida. Aí Deus disse, deixa comigo. Feche sua boca. E eu passava ela apontada. Eu ser apontada. Ela é louca. Ela está morrendo. A medicina não pertence. Acho que o câncer já afetou tudo. E eu dizia, Deus, eu dizia, feche sua boca. Muitas vezes eu confesso que eu não tinha estrutura. E eu comecei a pedir a Deus equilíbrio, pastor, equilíbrio emocional para enfrentar. Equilíbrio, estrutura. E muitas vezes eu saía socorrida. E eu dizia, meu Deus, a síndrome do pânico, a depressão tomando conta. E eu dizia, Deus, vem cá, Jesus. E eu com pouca força, eu não conseguia falar, não conseguia cantar, viu? A respiração ofegante. Um médico disse na minha cara que eu ia ter uma parada cardiorrespiratória, que eu ia suportar. E tantas palavras. Outro dia eu quero contar testemunho. Eu só quero dizer a você, e Deus está dizendo, olhe para a promessa que é maior do que o processo. Que você, se você parar, que você quer desistir para uma fé porque não conseguiu um material, porque sua vida está assim, ei, olha para o cuidado de Deus na tua vida. Será que tu não podes contemplar e saber que Deus ele pode ressuscitar esse vale de ossos secos aonde tu estás? Abre a tua boca se tu crês, Ezequiel. Profetiza. Se tu crês, Ezequiel, eu posso fazer. Agora você tem que agir, você tem que ter atitude. Você tem que falar, tem que profetizar. Receba a graça de Deus aí onde você está. Deus está falando com você. Encontro. Ele quer te encher com o Santo Espírito, te envolver com a presença dele. Ei. Tenha experiência com Deus e deixa que o resto ele cuida, que ele faz. Eu estou aqui para a glória de Deus. Liberta de leucemia, de depressão, de síndrome do pânico. Porque Jesus chegou e eu obedeci, eu entreguei meu melhor. Pastor, Deus disse assim, eu quero que você entre na comissão, no grupo de mulheres de oração. Eu dizia, desse jeito, fraca. Eu não consigo nem ajoelhar. E Deus disse, você vai desse jeito. Vá desse jeito. Que eu tenho algo com você lá. E eu ia me arrastando, pastor. E muita gente apontava para mim e dizia, meu Deus, o que é que essa doente está fazendo aqui? O que é que essa mulher está fazendo aqui? Eu dizia, Deus, e Deus fecha a boca. Fique no lugar onde eu te chamei. Eu tenho algo com você. E alguém soltava lá de vez em quando tanta coisa, tanta palavra contrária. E Deus dizia, eu falo com você. E deixa eu dizer aqui a você o que Deus está dizendo. A minha resposta é melhor do que a sua. Fique no lugar. Obedeça. Dê prioridade às coisas que eu tenho na tua vida, as coisas do alto. E deixa o resto comigo. Eu começava a dizer, meu Deus, tu és grande, tu és fiel. E adorar a Deus, eu não conseguia cantar direito. Eu dizia, Deus, eu estou aqui, eu quero cantar e não consigo. A respiração não dava. Me ajoelhar, ficar ajoelhado orando, eu não conseguia. E Deus dizia desse jeito, aos poucos.
E eu começava aí, pastor, Deus está dizendo, ei, recebe força, você que está aqui nessa live, vai aos poucos, vai. Deus está dizendo, eu não conto com medroso, com aqueles que estão com medo, de afronta, com medo, por causa disso, daquilo, de cara, tem tanta coisa. Deus está dizendo, eu conto com os 300, eu tenho dado ousadia aos meus para prosseguir, para marchar. Deus está dizendo, eu não te chamei, não foi para ser covarde, não. Eu não te chamei para ficar no meio do caminho, não. Eu não te chamei para você padecer, não. Eu te chamei para você viver milagre. E só vive milagre quem obedece. Só vive milagre quem dá prioridade. E assim eu fui, pastor, e parei de questionar e comecei a agradecer. Aí Deus disse, eu vou dar a resposta. Deus está dizendo a resposta dele. Ele não precisa falar para ninguém, ele age. A resposta para a vida de Ana foi, ela ser estéril, passou a ser fértil. Não precisou chegar para Perine e dar resposta. O agir de Deus vai ser resposta para muito da tua vida. Da interpretação. E através dessa campanha, eu creio, eu vejo, eu não estou aqui, eu conheço o pastor Alex também, eu conheço assim. Mas eu não estou aqui para agradar ninguém, não. Deus está dizendo, eu vou fazer coisas grandes aqui. Deus sabe, Deus ouve o coração, Ele sonda. E Deus está aqui falando no coração, Ele dá prioridade, o resto é muito. Não tem esse negócio, não tem mais tempo da gente olhar para um lado, para o outro, nem para trás. O cara vê, meu filho, tem que me suportar. Você está incomodado com o meu glória, com o meu jeito de ser, de dar lugar, sai de perto de mim, porque eu quero adorar. Eita Deus, eu não estou nem aí. Se não quer me ver, não entra na live, mas eu estou para fazer a obra de Deus, eu estou para fazer aquilo que Ele manda. Se não me suporta, vai ter que suportar, então sai da frente, porque quem me chamou é fiel para marchar, para avançar, para fazer. Oh Deus, levanta a tua cabeça. Deus está dizendo, eu não te chamei para ser covarde. Eu não te chamei para ficar dentro de quatro paredes em cima da cama, se lamentando, questionando. Eu não te chamei para ficar se lamentando no vale onde tu estás. Deus está dizendo, eu te chamei para ser profeta. Eu te chamei para ser adorador. A partir do momento que a gente para de adorar e começa a questionar, a gente perde foco, a gente fica inseguro. Traz insegurança. Traz tudo aquilo contrário da gente viver o milagre. Quando a gente começa a questionar, a gente perde foco, a gente perde força. Mas quando a gente começa a adorar, ei, adora, igreja, adora. Adora como? Adorar, entregar o teu melhor, é dar prioridade. Oh Deus, Jó em meio àquela situação, pastor. A mulher de Jó disse, olha, abandona esse Deus embora, eu não vejo mais solução para a tua vida. Tua vida não passa disso, está de mal a pior. É de mal a pior. Deus está dizendo, adore. Adore, igreja. Muda as palavras. Toma atitude. Atitude de adorador. Porque quem questiona, eu não tenho negócio com questionador, diz o Senhor. Deus está dizendo para você, adorador é aquele que reconhece a ser soberania de Deus e que é dependente de Deus e que sem Deus você não é nada. Adorador não reclama, adorador adora. Você foi criado para adorar. Lá em Isaías 29:13, eu sempre cito isso ao povo que adora de lábios, mas o coração está longe de Deus. E a adoração que apresentam a Deus é feita de regras ensinadas por homens, de regras e costumes, em abre mão de religiosidade. Deus está despertando o povo para viver o sobrenatural. Deus está chamando o povo, abordando o povo. Ei, povo meu, vocês são meus. Então adora. Eita, Deus está perguntando agora, minha você. Está falando aqui uma oração e dizendo os meus, que são imagem e semelhança. Ele tem identidade, tem essência, tem um carinho. Oh, Deus sabe, tem a marca. Adora. Para com esse negócio de regra, de costume. Faz o que Deus ele fala para você. As ovelhas escutam e sabem a voz do seu pastor. E eu comecei
comecei a adorar. E quando foi com o tempo, passaram-se 5 anos para vir a cura. Mas chegou. Foi 5 anos. E até hoje ainda tem gente que duvida. Aí chegou o exame dizendo leucemia indetectável para a glória de Deus. Passa o processo. Passa o processo, Deus está dizendo. Passa o processo, os remédios chorando. Tanta gente que quer abandonar o barco. O que Jesus passou por ti foi pior. E tu quer viver de quê? De monogamia? Quer viver o quê nessa terra, nesse mundo? Tereis aflição a ter bom ânimo. Deus está dizendo para você, se anime, porque eu estou cuidando de tudo. Agora adora. Prioridade. E ali eu consegui chegar no milagre adorando. E se eu não adorasse, pastor, nem aqui eu estaria mais. Porque quem questiona não sobrevive. Adorador sobrevive adorando. O oxigênio do adorador é adoração, meu filho, não tem outro. Adoração, a presença, a presença, a presença, a presença. Jó naquela situação disse, não. Deus me deu, bendito seja o nome do Senhor. Essa frase, pastor, é a mesma coisa que dizer, Senhor, tudo é teu, tudo é para ti. Eu te adoro, independente da situação, eu te adoro. Eu nasci para te adorar. Quem sou eu? Eu não sou nem digno de viver. Eu não sou digno de nada. Eu não sou merecedor de nada. Se não for a tua presença comigo, se não for o Senhor, se não for o Senhor, povo de Deus, ora diga. Amém? Aqui até aqui, pastor, outro dia eu venho para contar um testemunho. Porque no meu testemunho que Deus me deu, tem muita coisa. Deus realizou sonhos, Deus me colocou em faculdade, Deus me deu 2 pós-graduações e para a glória dele. Sonhos foram realizados no processo. Eu entrei na faculdade, pastor, com um diagnóstico de morte. E Deus disse, vai, meu Deus. E o povo dizendo, o que é que ela está fazendo aqui? É para doida, amigo. Sabe o que Deus mostrou a mim, fala comigo, diz para você? As coisas de Deus, diz a palavra, que é loucura para quem não crê. E Deus está dizendo, viva o sobrenatural, viva a loucura para esse mundo. Amém, pastor Fábio? Deus te chamou para viver a loucura para esse mundo, porque a palavra dele, as coisas de Deus que não entendem. Deus te chamou para viver milagre, agora tu sentado, de braço cruzado, tu vai viver como? Questionando, tu vai viver como? Em cabisbaixo, tu vai viver como? A palavra do Senhor diz, bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, tudo que é em mim, bendiga teu santo nome. Qual é a marca, a imagem que tu estás transmitindo para o mundo? Deus está perguntando a você, tudo que há em você está bendizendo ao meu nome? Está exaltando ao meu nome? Está glorificando ao meu nome? A partir do momento que a gente começa a questionar, a gente transmite insegurança. E Deus não se agrada. Amém? Amém. Tá? Eu agradeço a todos, pastor Fábio, toda a equipe que vem orar comigo, a todos os que nos acompanham. Eu não gosto de dizer que é seguidor a gente é seguidor de Cristo. A todos que nos acompanham, eu agradeço a oração. O laço quebrou, se eu estou aqui. Glória a Deus. Cheguei para dar conta. Deus abençoe, pastor, Deus abençoe a todos. Outro dia a gente marca, mas Deus é fiel. Mas antes de sair dessa live, eu quero dizer a você, você que perdeu a fé em Deus, você que perdeu a segurança de seguir a Jesus, você que perdeu a força, fé, que precisa renovar a aliança com Deus, agora é o momento. Deus não me trouxe aqui por um acaso. Deus, Ele está falando com você e quer renovar tuas forças. Tome atitude, dê prioridade. Pessoas que estão aqui, pastor, que não têm dado prioridade a Deus. Pessoas que têm dado prioridade a tantas coisas e Deus está te chamando para ter um compromisso, um ato de fé da entrega. Deus está te chamando para tu entregar o que é melhor e a partir de hoje
aquilo que passou, porque eis que farei coisas novas, diz o Senhor, sobre a tua vida. Vem viver milagre. Renova essa aliança. Volta para Jesus. Aceita ser servo de Deus. Aceita servir a Jesus. Jesus, Ele está falando com você. Tarde de renovar suas forças, renovar a aliança. Deus está dizendo que eu tenho para você melhor. O que eu escolhi para você é maior. Vem renovar a aliança. Em nome de Jesus. Que toda corrente seja quebrada. Que todo mal caia por terra. Todo impedimento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Renova a aliança hoje. Porque amanhã pode ser tarde. Deus quer mudar a tua vida através da tua prioridade. Através da tua atitude. Você que se afastou por algum motivo da presença de Deus, dos caminhos do Senhor. Deus, Ele está falando com você. Vem para a minha presença. Vem para a minha presença. Porque Ele muda o cenário, Ele muda. O vale vai ser mudado devido à esperança. Oh, aleluia, glória a Deus. Vem para Jesus. Não tem outro caminho, só Jesus. Não tem outro remédio, só Jesus. Não tem outra solução, só Jesus. Assim como Jesus veio na minha vida, eu creio tão somente que Ele vai na tua. Ele é milagre. Ele é milagre. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria apenas... A nossa irmã Érica deu um exemplo particular de um voto. Isso é voto. Isso é o que nós vínhamos falando. Todo o cenário é contrário. Toda a circunstância é desfavorável. O diagnóstico é de morte. A sentença na terra foi dada. Aí eu faço um voto. E eu começo a agradecer. E eu começo a adorar. E quando eu começo a adorar, o Senhor abre as janelas. O Senhor abre as portas. Queridos, é sobre isso. E eu só tenho a glorificar a Deus. Eu estava orando já para concluir a ministração. E a nossa querida irmã Érica sentiu no coração o direcionamento de Deus, ela pediu para entrar e nós a chamamos. E eu não creio em acaso, eu creio em propósito. Ela entrou aqui com um propósito de dar o testemunho dela, uma prova real, fato, verídico, de voto e do resultado do voto. Se há pessoas aqui nesta live que precisam de um resultado verídico, real, da ação de Deus na sua vida, escreva aí nos comentários: eu quero, eu preciso, eu renovo, eu tenho que assumir voto com Deus para poder ter mudança na minha história. Basta você escrever eu quero e nós vamos orar com você. E toda a equipe vem orar comigo, que está aqui de prontidão. Vai interceder pela sua vida. Basta que você escreva eu quero. Eu quero. Eu quero. Ah, já temos aqui. Vão anotando, pessoal, por favor. André Silva. A Mirtiane Gomes escreveu eu preciso. Comece a escrever. Por favor, Daniele. 3. Daniele Monte. 4. Meire. Escreva, eu quero, eu preciso. Nós estamos aqui anotando os nomes e nós vamos orar por você. Vai escrevendo. Gigi Criações, 5 vidas. Arabachuri Becanta. Edjane, 6. Xarabacanta, Arabassuri Andarabaias. 7. Anduribicanda, Arabassuri Andarabachaias. Antarabachuri Becanta. Erechure Becanta, Arabaias, Surichai.
vidas já. Eu estou contando. Ora, baixou, Nós estamos contando o eu preciso e o eu quero também. Ora, cantará basuri, andará basuri. Ora, chora, bara, cantará basuri, andará. Reberecho, rebe, candará basuri, andarebe, candará basuri, beia, sorebechai. São 8 vidas. Ere, chura, bara, suri, me cantará, e sorebere, andará basuri, bichai. Ora, maia, shuri, me candará basuri, asuri, bichai. Rebechai, canturi, me candará basuri, bichere, veres, andarabai. Aleluia. 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 Vamos orar, queridos. Vamos orar. Vamos orar por estas vidas. Em nome de Jesus. Vocês puderem ver cada vida, vai no direito do pastor Alexander depois, cada um que está se voltando, renovando. Vai lá, gente. É muito importante para a gente orar por vocês, tá? Continuar orando. Vamos orar, pastor. Aleluia. Deus tem seu coração entre, porque tem vidas precisando urgentemente hoje. Eu Deus, eu creio tão somente que Deus fez coisa grandiosa nessa tarde, pastor. Eu disse, Senhor, mas o pastor tem hora, e Deus disse, quem muda, quem encontrou no tempo sou eu, quem está na direção sou eu, e eu gosto de obedecer, pastor. Oh, Deus, pela sua vida, vamos orar por essas 8 vidas, 7 ou 8, não sei, estão aqui. Oh Deus fiel, Deus maravilhoso, nesse momento nós te apresentamos, Senhor, essas vidas que estão renovando alianças, voltando para ti, Senhor, mas está firmando, Senhor Deus, um compromisso, que estão, Senhor Deus, dizendo, Senhor, eu quero viver milagre, eu quero viver coisa nova, eu não quero ser mais como eu fui. Pessoas que estão aqui, Senhor Deus, neste, Senhor Deus, compromisso neste evento. Senhor, abençoa cada um que tomou coragem, que o laço foi quebrado, que tomaram atitude, que estão dando prioridade à tua palavra, que estão dando, Senhor Deus, atenção à tua palavra, teu querer. Essas autoridades, Senhor Deus, que se rendem a ti hoje, que o inferno perde. Oh, maravilhoso. Deus abençoe essas vidas, que elas continuem firmes na tua presença, sem olhar para os lados, para trás, para nada, só para ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Eu agradeço, pastor, pelo Senhor ter me aceitado aqui. Minha irmã, eu entendi o que Deus estava fazendo e eu só tenho a dizer a mesma resposta sempre. Eis-me aqui. Quando você pediu, eu entendi o que estava acontecendo. Eu jamais deixaria de fazer e dar prosseguimento ao que o Espírito Santo está fazendo. Estas vidas, procurem-nos no direct. Pode chamar a Érica, se sentir mais à vontade com a Érica. Pode me chamar. Nós vamos orar por vocês. Nós vamos conversar, nós vamos ajudá-los. Inclusive, falamos muito sobre voto. E Érica, usada pelo Espírito Santo, entrou e deu um exemplo, contou o testemunho, um trechinho também do testemunho dela, que eu sei também é muito grande, sobre o que aconteceu quando ela fez um voto. Se você nesta tarde entende que precisa fazer um voto com Deus, não deixe de fazer. Não deixe de fazer. Porque quando você faz voto, voto é entrega. Como diz aquela canção que eu gosto muito de ouvir, é adorar quando Deus não responde. Deus está em silêncio, e aí você fala, Deus, dá uma resposta. Aí ele só fala uma coisa. Eu já passei por isso, Eric, eu sei o que você viveu. Cala a boca. A única... Senhor, o senhor não fala nada, e quando o senhor fala, o senhor ainda manda eu calar a boca. O senhor não fala nada, Senhor. Eu fiquei muitos anos sem ouvir uma resposta. Às vezes até Deus me usava para falar com outro, mas para mim não tinha resposta. E quando eu começava a falar alguma coisa, eu só falava, cala a boca. Eu passei por isso, eu sei o que é isso.
mas faça um voto, para que daqui a algum tempo seja você aqui dando o seu testemunho e dizendo: eu fiz voto naquela tarde, 24 de janeiro de 2021, e eu estou aqui para dizer que Deus honrou o meu voto. Para dizer que Deus mudou o meu cenário e que Deus mudou a minha história. Faça isso. Comece a orar. Se precisar de ajuda, chama a gente. Para que o Espírito Santo te direcione a fazer o seu voto. Em nome de Jesus. Eu quero só impetrar a bênção. Fica aí, Érica. Vou impetrar a bênção apostólica e nós já vamos encerrar. O agir de Deus está completo. Foi lindo. Eu agradeço a Deus pela sua vida, agradeço a Deus pela vida da equipe que está conosco, vem orar comigo, agradeço a Deus pela vida dos amados irmãos que estão na live, que passaram pela live, mesmo numa hora de almoço, num domingo, nós passamos aí, chegamos a quase 110 pessoas ao mesmo tempo. Isto é o agir de Deus, isto é o mover de Deus no meio do povo, e eu só tenho a agradecer. Deus é fiel, Deus cumpre promessa, e ainda mais, eu dou glória a Deus, porque ainda tem profeta na terra. A gente pensa às vezes, o tempo agora é outro. Não, Deus é o mesmo, ainda tem profeta na terra, e eu glorifico a Deus por isso. Abra o seu coração, eu vou impetrar a bênção e despedir o povo, mas não deixe de estar conosco amanhã ao meio-dia, horário de Brasília, para mais uma etapa, mais um passo. No reino de Deus é caminho, e num caminho você dá passos. Amanhã mais um passo nesse propósito que vai até 31 de janeiro. Portanto, nós estamos praticamente na metade do propósito. Não perca a bênção, não. Não perca a bênção, não. Ao meio-dia eu te espero para mais um passo nesse propósito, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós em todo o tempo, desde agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.